Essas páginas são anotações de um diário feito entre 2019 e 2022, que nas últimas semanas reacendeu o debate sobre a origem da Covid-19. O autor desses textos é Anthony Fauci, que no auge da pandemia era o rosto público da ciência americana. Diante da quantidade de especulação sobre a possibilidade de um vazamento de laboratório, tenho dito que ninguém tem 100% de certeza sobre a origem do vírus, inclusive eu. E por isso estou defendendo que se faça uma investigação minuciosa. No fim de julho desse ano, Fauci, imunologista e ex-conselheiro médico, chefe do presidente dos Estados Unidos, esteve em uma audiência no Senado do país, depois que o senador republicano Rand Paul acusou o médico pela sua atuação durante a pandemia. Os parlamentares queriam responsabilizar Fauci pela obrigatoriedade das vacinas, uso de máscaras e outras restrições impostas durante a crise sanitária, se baseando nas anotações do médico, que registram reuniões e conversas com especialistas e autoridades sobre estimativas de letalidade e origem do vírus. Em janeiro de 2020, Fauci colocou nos seus registros que o mercado de Wuhan, na China, pode ter sido um amplificador da disseminação do vírus e não o lugar onde aconteceu a primeira transmissão da doença entre animais e humanos, mostrando que não existe uma certeza sobre a origem dela. Mas nem mesmo a Organização Mundial da Saúde tem essa convicção. Uma avaliação da OMS de 2025 concluiu que as evidências favorecem a hipótese de transmissão de animais aos humanos, mas não existem informações suficientes para descartar as outras possibilidades. O médico também escreveu que acreditava que seriam necessárias doses de reforço da vacina em um ano em que foi usada pelo grupo antivacina como prova de que elas não funcionavam. Mas as doses de reforço são comuns. O Brasil, inclusive, adotou essa estratégia na época. 3 anos depois, as evidências científicas são favoráveis à eficácia dos imunizantes na redução de doença grave ou morte. Quando questionado sobre as suas anotações no Senado, Fauci resolveu por não responder nenhuma pergunta dos parlamentares. Ele invocou 111 vezes a 5ª emenda para que as suas declarações não fossem usadas contra ele em futuras ações criminais. Therefore, although it pains me to do so, because of the respect I have for the legislative branch of government and my decades-long record of cooperating with Congress, under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you. A ação dele irritou os parlamentares, que inclusive disseram que ele não tinha o direito a essa proteção por conta do indulto recebido. No último dia do mandato do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Fauci recebeu um perdão preventivo para evitar com que republicanos o processassem pela sua gestão na pandemia. Depois da polêmica sessão, o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado aprovou o pedido de desacato contra Fauci por ele ter se recusado a responder às perguntas. Agora, o seu nome será encaminhado para o Departamento de Justiça para uma possível acusação criminal. O silêncio dele e a divulgação das anotações reacendeu a polarização e a desinformação e repercutiu até no Brasil. Há poucos meses das eleições, a base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro usou a situação como uma prova de que as orientações de saúde pública estavam erradas desde o início. Essa semana nos Estados Unidos vieram à tona vários novos arquivos sobre a pandemia, comprovando que sabia a origem do vírus que veio da China, comprovando que aqueles que foram os principais responsáveis, os arquitetos, por exemplo, da máscara, confessando que não tinham evidências do seu funcionamento. Disse que as revelações no diário do Dr. Fauci são, assim, bizarras. Que basicamente ele mentiu sobre tudo. Sobre a transmissão, sobre a imunidade natural, sobre as vacinas, sobre o distanciamento, sobre as máscaras, sobre tudo. Genocida, negacionista, antivacina. Foi assim que me chamaram. Foi assim que chamaram Jair Bolsonaro. Foi assim que chamaram os médicos que simplesmente ousaram questionar. Essas críticas também foram feitas anos atrás, durante a pandemia. Autoridades de saúde e instituições científicas tiveram a credibilidade questionada no Brasil durante todo o período. As recomendações, inclusive, foram alvo de críticas por parte de lideranças políticas, incluindo então o presidente Jair Bolsonaro. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. As alegações de agora tentam se basear nas anotações de dúvidas de Fauci e continuam atacando as vacinas, máscaras e medidas de isolamento e lockdown. Mas mesmo 3 anos depois do fim da emergência de saúde pública da OMS, o
O conhecimento científico sustenta a importância dessas medidas, mesmo com alterações nas recomendações. A própria recomendação de vacinação foi se alterando com o tempo. Então é normal essas adequações acontecerem conforme acumulamos conhecimento, conforme o vírus sofre mutações e conforme a vacinação e a proteção da população aumenta. A reação política às notas de Fauci não é inédita. O Brasil viveu algo semelhante durante a pandemia. Drauzio Varella, um dos médicos mais conhecidos e respeitados do país, foi um dos profissionais que mudou as suas recomendações. Ele subestimou o início da pandemia em 2020, mas corrigiu a sua fala e admitiu publicamente que avaliou mal a situação. Mesmo assim, ele foi alvo de uma série de críticas. Ainda segundo o Éder, a população segue sendo vítima de desinformação por conta da nossa polarização política. Segundo ele, muitas lideranças do país acabam usando a pandemia para mobilizar as pessoas com mentiras. E por isso, é importante resgatar o que foi a pandemia para nós, corrigir os erros daquele período e se preparar para as pandemias que poderão surgir no futuro. A saúde pública é construída a partir de evidências científicas e, especialmente em época de período eleitoral, é importante distinguir fatos comprovados de interpretações, para reduzir a desinformação e garantir um debate público baseado em evidências. Para ter mais informações, acesse o metrópolis.com e acompanhe os nossos conteúdos sobre eleições, política e saúde no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV.